Abre sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 37. Mateus 9, 35 e 37. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. 37. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Fala bem alto: a colheita é grande. Fala igual crente: a colheita é grande. Quem veio aqui nessa noite cultuar Jesus, fala: a colheita é grande. Para de brisar, presta atenção. Jesus não manda a gente orar pela colheita. Como assim? O que significa colheita? Jesus está vendo uma galera, Jesus está vendo uma rapaziada, Jesus está vendo uma multidão, Jesus está vendo pessoas, e Jesus está falando assim: caramba, essa galera parece ovelha sem pastor, essa galera parece que está perdida, essa galera parece que está sem foco, estão andando e tal. E aí Jesus fala: a colheita é grande, orem para o dono da colheita, para o dono dessa plantação toda aqui, que ele mande mais trabalhadores para a gente fazer a colheita. Amém ou não? Amém. Presta atenção, Jesus não manda a gente orar pela colheita, porque a colheita já é realidade. Como assim? Quantos alunos tem na sua escola? 300? 400? Sei lá, 500 alunos, dependendo do tamanho da escola. A gente já foi em escola de 500 alunos aqui em Marília. Quantas pessoas tem lá no seu treino de jiu-jitsu? Na sua aula de dança, na sua aula de balé, no seu treino de futebol? Quantas dessas pessoas não conhecem a Jesus? Quantas pessoas passam por você todo dia que não conhecem a Jesus, que ainda não entregaram a vida para Jesus? Meu irmão, a colheita está aí. Posso ouvir um amém ou não? Não precisa andar muito longe. Não precisa andar muito longe para você ter consciência de que tem gente para a gente ganhar em Marília. Amém ou não? É só você atravessar a rua que tem uma escola na frente da nossa igreja. É só você andar mais um pouquinho que você vai ter outra escola ali. É só você dar uma olhada pelos lugares. É só você sair agora à noite e pedir para o seu pai dar um giro de carro na Esmeralda. E você vai ver o tanto de gente andando, igual ovelha sem pastor. A colheita está aí. Veja bem, Jesus manda a gente orar então, não pela colheita, porque a colheita já está prontinha. A colheita já está prontinha. Jesus manda a gente orar para que Deus envie mais trabalhadores, ou seja, mais filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que está a fim de trabalhar para Jesus? Dá um amém no seu lugar, mano. E quando a gente fala trabalhar para Jesus, eu não estou falando de trabalhar na igreja. Não precisa trabalhar na igreja para trabalhar para Jesus. A colheita é grande, mano. Você, onde você passar, você tem que fazer essa parada aí, dessa colheita, mano. Onde você passar, tem gente que você precisa literalmente colher, você precisa literalmente cuidar. Tem gente que você, na sua sala de aula, você, lá por onde você passa, você precisa ganhar essas pessoas para Jesus. Porque se você olhar para as pessoas como Jesus olha, você vai falar assim: caramba, é um monte de gente que precisa de pastor. E não estou falando aqui do pastor Davi, do pastor Luiz, do pastor Domingos. É gente que precisa do pastor supremo, do Senhor Jesus. Você está lá, mano, você chegou lá. Então a colheita está pronta. E se a gente for trazer para a nossa realidade, presta atenção, Marília está pronta. Marília está aí, velho. A gente fica aqui trabalhando na igreja, e às vezes a gente sai mais tarde para almoçar, quase 1h, meio-dia 45, meio-dia 50, 1h, a gente sai para almoçar. E aí quando eu estou saindo para almoçar, eu vejo aqui a saída, por exemplo, do colégio de esquema único. E depois quando eu estou, às vezes quando eu estou mais no final da tarde, eu vejo a saída do colégio bicudo, tá ligado? Que eu passo lá para ir para minha casa. E eu vejo aquela galera toda. É engraçado, eu e minha esposa, a gente passa, a gente fica olhando assim, a gente fica vendo o perfil de cada um. É engraçado que só pelo jeito que o cara sai da escola, você já sabe qual tipo de aluno que ele é, entendeu?
Você já sabe, mano. Tipo assim, tem os moleques que saem se empurrando, um sai empurrando o outro, sai zoando, entendeu? Tem aquele cara que sai sozinho, sai de boa e tal, não sei o que, sai chutando pedra. Tem alguém que o pai para na porta, abre a porta do carro, pega pela mão, busca, já é um pouco mais mimado. E por aí vai. Você já sabe como é. Já sabe como é. Entendeu? Mas no final das contas, é tudo o meu e o seu. São todos parte do nosso campo missionário, mano. Então o que eu faço agora, pós-conferência? Eu não fico só no hype da conferência, pensando naquilo que aconteceu, pensando na estrutura diferente, nas luzes a mais, no grafite para eu tirar foto. Não, eu penso, sabe no que? Eu penso, cara, eu recebi, eu fui abastecido, eu fui cheio de Jesus, eu aprendi, eu ganhei ferramentas, agora eu preciso trabalhar. Agora é a hora da colheita. Posso ouvir um amém ou não, mano? Sinceridade. Sem contar mentira, porque quem mente na igreja é pecado duplo. Mentira, acabei de inventar isso agora. Enfim, tá vendo? Acabei de mentir, olha só. Mas sem zoeira, presta atenção. Quem é que essa semana chamou um amigo para colar na sua célula? Levanta a mão. Sinceridade. Abaixa a mão. Poucas mãos levantadas, tá vendo? Quem aqui chamou um amigo para colar no multi? Levanta a mão. Algumas mãos a mais levantadas, pode abaixar a mão. Não precisa responder em voz alta, mas é para você refletir. Você conversou com seus amigos, você falou um monte de coisa, você trocou ideia, você mandou WhatsApp, você postou story, você fez umas paradas, e você não falou de Jesus para os seus amigos, por quê? Você não falou para os seus amigos estarem aqui com você louvando a Jesus, por quê? Pensa, só pensa. Será que você está olhando para a galera com o olhar de Jesus, que enxerga as pessoas como ovelhas sem pastor? Ou será que você está olhando para a galera só como galera? E você não está enxergando o mundo com as lentes de Cristo, que são as lentes que você deveria estar usando, mano. Aí a gente vai lá para Lucas capítulo 9. Olha que interessante, Lucas capítulo 9. Isso aqui é maravilhoso, cara. Eu gosto demais desse texto. Lucas capítulo 9, versículo 57. A gente vai ler alguns versículos, então preciso que você preste atenção. Lucas capítulo 9, versículo 57. Olha só. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei, aonde quer que eu vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Presta atenção! Presta atenção! Você estava no Descende, Vini? Você foi no Descende? Eu fui no Descende também, minha esposa estava comigo lá. Você foi no Descende, Pedro? Você foi, Luiz? Você não foi, né, Luiz? Perdeu. Marcos, você foi? Não foi, né? Perdeu. Valdir, você foi? Valdir foi. Valdir estava no campo com a bandeira amarrada na cabeça, coisa linda, incrível. Hoje estava lindo, muito bonito, 100% Jesus, é isso mesmo. Aí, desde o do Descende, por exemplo, eu falo do Descende porque foi um evento que marcou mesmo, foi muito legal, foi muito divertido. Mas teve um momento lá no Descende, mesmo se você assistiu online, ou se você viu as fotos, você vai lembrar, o momento que todo mundo tirou o tênis, levantou o tênis, não é verdade? Eu só não vou tirar meu tênis aqui agora, porque minhas meias são de cores diferentes, porque eu não achei a meia igual, mas então, eu vou provar para você que eu não achei minha meia igual mesmo, olha só, aí, é verdade, mano. Tava com pressa, mas olha só. Todo mundo, a Bia tá chorando de dar risada, mano. Todo mundo fez assim, ó, né? Fez essa parada aqui. Para de olhar pra minha meia, presta atenção. Todo mundo fez assim, ó, lá no Descende. Como um sinal, como uma parada simbólica de que eu vou. Nós iremos aonde o Senhor nos mandar. A gente vai pregar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. Todo mundo levantou o tênis. Beleza. Ah, Davi, mas aí veio a pandemia, pô. Aí veio a parada, aí veio um monte de coisa para fazer, pô. A gente não conseguiu ir, por isso que a gente colocou o tênis de volta. Mano, a igreja não parou, a gente já trocou essa ideia aqui. Você sabe que a igreja continuou. A gente ficou sem culto presencial, mas a gente continuou fazendo as coisas que a gente deveria fazer. Amém ou não? Eu já fiz uma lista aqui das coisas que a sua igreja fez durante a pandemia. Mas, agora, mesmo assim, a gente já voltou. A gente já fez um monte de coisa. E aí, cadê aquela galera que fez assim, ó, ei, eu vou. Porque na hora
o som tá alto, não é não, Luiz? Tá batendo no coração. Mano, eu sou São Paulino, eu nunca tinha ido no Morumbi. Nunca tinha ido no Morumbi. Era o meu sonho ir no Morumbi. E meu sonho foi mais legal ainda, porque ao invés de eu ir ver o São Paulo jogar, eu fui ver Jesus ser adorado. Olha que coisa maravilhosa. E aí, eu já tinha ouvido falar que quando a galera vibra muito no Morumbi, pula, o Morumbi balança. E a hora que o Brunão entrou para cantar, e ele cantou Tudo Sobre Você, o Morumbi balançou real. Foi incrível, foi maravilhoso. Então você imagina, você está na arquibancada, literalmente o negócio está balançando, cara. Sobe o pastor e fala, quem vai? Mano, não tem um que não tirou o tênis. Todo mundo, eu vou. É muito parecido com esse texto aqui. Por quê? Olha que interessante. Jesus está andando, fazendo o rolê dele, mano. Ele está andando. E chega um cara em Jesus e fala, eu o seguirei, por onde quer que eu vá. Levantou o tênis. Jesus nem pediu para ele mostrar o tênis aqui. Foi o cara que chegou e falou assim, eu vou, Jesus, eu vou. Ó, eu vou, hein. E aí Jesus responde uma parada, as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninho, mas o filho do homem não tem sequer onde recostar a cabeça. E você fica assim, ué, mano, mas o que Jesus quis dizer com isso? Que negócio estranho. O cara falou que vai seguir Jesus, Jesus responde falando de toca de bicho? Como assim? Deixa eu te explicar. O que Jesus está fazendo aqui, Jesus está explicando para o cara que o evangelho não é hype, o evangelho é vida na vida. Jesus está falando assim, irmão, não é empolgação essa parada. Porque o cara chega em Jesus, tipo assim, uou, eu vou, onde quer que o senhor vá. Jesus, onde você for, eu estou atrás. Pode falar que nós estamos juntos. E aí Jesus fala assim, parça, acho que você não está sabendo muito bem qual que é a parada. O que Jesus está falando? O evangelho, ele exige de nós sacrifício. Fala, sacrifício. Fala, sacrifício. É, mano. O que Jesus está falando é o seguinte, mano, eu não tenho nem onde recostar a cabeça. Eu não tenho nem onde dormir. O passarinho, a raposa, eles têm onde dormir. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu não tenho onde dormir. Você tem certeza que você quer me seguir? Em outras palavras, ele está falando o seguinte assim, abaixa a empolgação, porque a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Se você vai seguir, você tem que entender o bonde que você está andando. Tem alguém aqui que vai seguir Jesus ou não? Amém, glória a Deus. Agora, saiba que para seguir Jesus Cristo, você vai ter que abrir mão do pecado. Saiba que para seguir a Jesus Cristo, você precisa viver uma vida de santidade. Saiba que para seguir a Jesus Cristo, não é só post no Instagram, não é só stories, não é só hype, é vida de verdade, mano. Porque o evangelho na sexta-feira, aqui é da hora, tá todo mundo junto, nós estamos aqui, e massa, e todo mundo de mão dada, e glória a Deus, e aleluia, e beleza. Mas você começa a sua vida cristã quando você sai por aquela porta. E a minha pergunta é o seguinte, o que você estava planejando fazer quando você fosse sair daqui? Eu não quero nem saber de amanhã, ou de segunda-feira, eu quero saber agora à noite, agora. Sexta-feira, 9h10, você já está contando os minutos para o pastor acabar de pregar. Eu quero saber, o que você está pensando em fazer quando você sair do culto? Porque o que você está pensando em fazer quando você sair do culto diz muito respeito ao tipo de cristão que você é. Tem alguém comigo aqui me ouvindo aqui ou não? Posso pregar? Posso pregar ou não? E aí Jesus fala, parça, o evangelho não é essa parada que você está pensando. Você tem que viver por Jesus. Você tem que viver para Jesus. Você tem que falar as palavras de Jesus. Você tem que viver para a glória de Jesus. Mas a parada continua. Porque esse texto é maravilhoso, é lindo. Outra pessoa, e a outra pessoa ele disse, agora é Jesus, presta atenção. Agora é Jesus que está falando. Primeiro foi o mano que chegou em Jesus empolgado. Agora é o segundo mano. A outra pessoa ele disse, siga-me. O homem porém respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Nossa, Jesus aqui meteu o pé na porta, mano. Você fala assim, caramba, não parece o Jesus do TikTok que eu estou acostumado a ver os caras falando? O que está acontecendo? Pois é, aqui é a palavra de Deus, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. O cara chega e fala, Jesus fala para o cara, vem, me segue. E aí o cara fala assim, deixa eu sepultar meus pais. Aí a gente tem duas coisas aqui que a gente pode compreender, presta atenção, duas coisas. A primeira coisa que a gente pode compreender é a seguinte, é o fato de que era muito comum, naquela cultura que Jesus estava inserido, o cara cuidar dos seus pais
quando seus pais eram mais velhos, até que seus pais viessem a falecer. Então, ele não está falando sepultar no sentido de que ele estava indo diretamente para um velório, mas ele está falando sepultar no sentido assim, ó, espera meus pais ficarem velhinhos, morrerem, aí eu vou enterrar eles, porque agora eu tenho que cuidar deles, e depois que eu cuidar deles, aí eu vou, beleza, Jesus? E Jesus está falando assim, não. Jesus está falando assim, não, mano, você tem que ir anunciar o evangelho. O que Jesus está falando? Que nada nessa vida, presta atenção, olha que mensagem forte, mano, presta atenção, olha que mensagem forte, nada nessa vida é mais importante do que obedecer a Jesus e pregar o evangelho, mano, nada nessa vida, por mais bonito que pareça o nosso argumento, mano, do tipo assim, olha só, eu não fui na célula porque eu tava, sei lá, velho, eu tava fazendo uma parada que eu tinha que fazer, não, tudo bem, mano, mas e aí? Você vai viver para Jesus quando, tá ligado? Quando você vai decidir realmente viver para Jesus? Veja bem, a vida para Jesus, ela está acima de qualquer outra coisa. Então, quando Jesus chama, a gente não tem que ficar arrumando desculpa e colocando parada no meio. Quando Jesus chama, a gente tem que obedecer. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Quantos aqui já sentiram Jesus falar no seu coração? Fala assim, mano, Jesus me chamou. Fala, levanta a mão, na moral. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você não levantou a mão, Jesus vai falar com você nessa noite, mano. Mas presta atenção. A gente não tem opção. Não tem parada de tipo assim, não, espera um pouco. Porque esse é o cara que ele até está afim, ele foi chamado, mas ele fala assim, eu preciso só resolver uns negócios. Ele está deixando para depois. Sabe? Está deixando para depois. Eu estava conversando com um mano esses dias, e evangelizando um mano. Ele já foi da igreja e não está tão firme assim. E aí ele falou, pô, Davi, acho que eu já dei muito rolê, acho que agora está na hora de eu voltar. Eu falei assim, é sério? Tipo, era isso que você queria então? Você queria dar rolê, você queria render, você queria usar droga, você queria pegar a galera para depois você voltar para Jesus, mano? Você não está voltando para Jesus porque você quer, você está voltando para Jesus porque o rolê não está rendendo. Se o rolê voltar a render, você não vai ficar firme com Jesus. Aí ele ficou me olhando assim e falou, pô, é verdade, né, mano? Eu falei, pois é, cara, você precisa se converter. E glória a Deus, ele entregou a vida para Jesus verdadeiramente. Mas deixa eu te falar um negócio. Mano, não fica jogando para depois, tipo assim, não, mas eu sou muito novo, Davi. Eu tenho que viver essas experiências da minha adolescência. Eu tenho que experimentar essas paradas. E Jesus está falando para você, você precisa experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem a vida de santidade, Deus tem para você uma vida de separação do pecado. E isso é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Mas a gente segue lendo o texto. Olha que interessante. Versículo 61. Outro ainda disse, esse aqui agora ele chegou para Jesus. Senhor, eu o seguirei, mas deixa que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhes disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aqui eu vou concluir o texto, o pessoal do louvor já pode subir, presta atenção. Então o cara chega e fala, eu vou, Jesus, ele topou, eu vou, tá? Eu estou indo, eu só vou despedir aqui, é bem parecido com o segundo, eu só vou despedir aqui e eu já vou. Ele topou, ele entrou na missão, ele começou o trampo, eu vou. Aí Jesus falou assim, parça, colocou a mão no arado, não tem volta mais. Se você coloca a mão no arado e olha para trás, você não é apto. E aí você tem que entender a linguagem. Por quê? Porque a gente não vê mais isso na nossa frente como no tempo de Jesus. Mas deixa eu explicar um negócio. Arado é um negócio que serve para arar a terra. O que é arar a terra? É cortar a terra, mexer na terra, fazer um corte na terra, faz uma parada assim na terra, para que a terra fique boa para plantar. Presta atenção. Hoje em dia tem máquina que faz isso. Tem máquina enorme, caríssima. Tem máquina, eu tenho um amigo que trabalha com isso. Tem máquina que faz isso por GPS. A máquina tem ar-condicionado, o cara está lá dentro, a terra está sendo cortada e o cara está de boa no ar-condicionado e a máquina fazendo por GPS na rota que foi traçada. Não é verdade, Emanuel? O Emanuel que é um homem do campo, matador de onça. Mas, depois vocês perguntam para o Emanuel a história que ele matou uma onça com 2 pipocos com uma mão só. Mas, é verdade essa história, é verdade, verídico. Ele estava num barco, é verdade, esqueci desse detalhe. Mas, naquela época não tinha máquina caríssima, não tinha máquina de 600 mil reais para arar a terra, você sabe disso.
naquela época o arado era puxado por boi. Então o boi puxava e o cara ia guiando o disco de arado e ia cortando a terra, presta atenção, ia cortando a terra. Qual que é o negócio? O cara tinha que guiar o boi, e o cara tinha que ficar atento, porque tinha que cortar na direção certa a terra. Se ele olhasse para trás, para o lado, se ele desse uma brisada, o boi podia ir para o lado errado e ele podia zoar a plantação. Presta atenção, presta atenção. Jesus está falando, da mesma forma que esse cara que está preparando a terra não pode olhar para trás, senão ele vai fazer errado. Você que foi chamado para servir a Jesus, você não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás, você também vai estar fazendo algo errado. Jesus está falando, botou a mão, começou, termina. Jesus está falando, veio, mano, conheceu a palavra, entregou a vida para Jesus, não faz as coisas pela metade. Tem gente aqui hoje que começou a viver a vida que Jesus queria que você vivesse e parou na metade. Tem gente aqui nessa noite que olhou para trás. Eu sei que você olhou para trás. Tem gente aqui que não conseguiu permanecer em santidade. Por quê? Porque olhou para trás, botou a mão no arado, começou a fazer as paradas, começou a viver a vida que Jesus queria, começou a fazer a diferença na escola, mas depois parou. Parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de ter vida na igreja, parou de se envolver com a célula, com o discipulado, parou de se envolver com as coisas que Jesus queria que você se envolvesse, olhou para trás. E é igual aquele cara que estava guiando os bois lá na terra, lá séculos atrás, que ele não podia olhar para trás. Você olhou, e aí quando você olhou, deu errado. Saiu do caminho, saiu da rota. E Jesus está te chamando nessa noite para voltar para a rota. Jesus está alinhando de novo a sua vida, falando assim, meu filho, volta. Tem gente aqui que nunca ouviu direito sobre Jesus, não conhece direito sobre Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o Deus que se fez homem. Jesus estava no céu reinando, mas Ele veio até nós. Presta atenção, Jesus estava no céu reinando, mas Ele veio até nós para nos salvar, para nos libertar, para perdoar os meus e os seus pecados, porque a gente tem muito pecado, mas Jesus viveu uma vida sem pecado nenhum. E aí Ele veio e viveu essa vida. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Por quê? Porque os nossos pecados iam nos levar para a morte, mas Ele morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou e agora Ele nos dá vida. É esse Jesus que a gente está pregando, é sobre esse Jesus que a gente fala, é para esse Jesus que a gente vive. E aí Jesus está te chamando nessa noite, igual aconteceu com essas 3 pessoas. Jesus está falando com você, e aí, você vai vir? Agora entenda, você não está caindo de paraquedas numa parada que você não sabe, entenda. Vir para Jesus é renunciar ao pecado, é renunciar às coisas do mundo. Vir para Jesus é renunciar àquilo que desagrada a Deus, e é viver a vida conforme a palavra. Vir para Jesus é viver a sua adolescência não conforme o mundo, não conforme o influencer, não conforme o TikTok. Vir para Jesus é viver conforme Deus quer que você viva. Vir para Jesus vai influenciar a maneira como você se veste. Vir para Jesus vai influenciar a maneira como você conversa. Vir para Jesus vai influenciar literalmente, diretamente, a forma como você se relaciona com os seus amigos. Vir para Jesus vai influenciar a forma como você joga bola, a forma como você estuda, a forma como você se relaciona com os seus pais. Caso contrário, não é Jesus, é cultura de qualquer outra coisa. Mas aqui nessa igreja nós fomos chamados para pregar o evangelho verdadeiro. Aqui nessa igreja nós fomos chamados para falar para você aquilo que está na palavra de Deus. E Jesus está te fazendo um convite nessa noite, um convite muito sério. Fique em pé no seu lugar. Presta atenção. Feche seus olhos no seu lugar agora. Jesus está falando com você. Presta atenção. Jesus está falando com você. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está falando, não é para você olhar para trás. Não é para você pegar no arado e você recuar. Jesus está te chamando para você viver pela verdade. E Jesus está falando com gente aqui que tinha se desviado do caminho. Gente que tinha começado, mas saiu fora. Jesus está tocando seu coração agora. Feche seus olhos e comece a orar.